e queiram abrir a Bíblia no evangelista Lucas, capítulo 18 e versículo 9 em diante. E o título desse versículo 9 fala assim: a parábola do fariseu e o publicano. E eu tenho um tema para essa noite, para melhor esclarecimento, para a gente entender o que a gente vai ler e vai fazer aqui as aplicações para toda a igreja. O tema é oração com intenção maligna. Vocês querem repetir comigo? Repitam assim: oração com intenção maligna. Amém. Esse é o tema desta noite, muito propício para o círculo de oração. E a gente está vendo que se trata de uma parábola de um fariseu e do publicano. Versículo 9, acompanhe comigo a leitura, e diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. A palavra é quente, é do Senhor Jesus. Eu quero formar logo aqui a igreja, antes de fazer a aplicação, que ninguém sai da igreja porque se fala a verdade. Porque a Bíblia diz: conheça, como é? A verdade, e ela faz o que comigo e com você? Liberta. Então pronto, o resto é conversa fiada, coisa de criancinha. O senhor está estressado? Não, porque os cultos têm que ser de verdade. Todos nós temos que ser de verdade, falar a verdade e principalmente viver a verdade. E quando se trata de oração, é perigo, irmãos. Porque se nós não estamos com o coração alinhado com Deus, como é que você vem orar e Deus vai receber? Não vai receber. Olha, a gente acabou de ler o que Lucas registrou. Ele disse uma parábola daqueles que confiavam em si mesmos. Primeiro ponto. Lucas está dizendo que existem pessoas que se confiam em si próprio. Essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Sinto muito te informar isso, mas esse tipo de pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Porque se ela confia em si mesmo, eu entendo que ela nem confia em Deus. Porque uma pessoa que confia em si, ela descarta todo mundo, é uma pessoa, ela está me dizendo que não confia em Deus. É uma pessoa que confia no seu braço de carne, na sua capacidade acadêmica, nos seus estudos, sei lá o que seja. Ela confia em si mesmo. Segundo ponto, por se considerarem justas. Olha o que Lucas disse: tem pessoas que se acham muito justas. Elas confiam em si próprio. Em segundo lugar, elas se acham justas. Não é pecado você ser justo, porque a Bíblia diz que Deus tem algo com os justos. Mas que tipo de justo a igreja está se apresentando? Porque o justo com humildade é válido. Você ser uma pessoa certa, correta, e tudo que a gente faz de certo, de correto, incomoda o inimigo e incomoda as pessoas. Basta você se vestir bem, incomoda. Basta você dar um glória, incomoda. Basta você dizer: fulano, você errou, a Bíblia não me ensina desse jeito. Isso tudo incomoda, irmãos. Se devia ter um povo, é o povo do inferno que devia se incomodar com a gente, não é um contra o outro. Porque Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Ele está dizendo: não é contra o teu próximo, mas é contra as potestades, contra os espíritos malignos que vêm nos afrontar, para a gente perder a linha. Só que ele fala que tem pessoas que se consideram muito justas. Está errado, não pode acontecer isso.
Ele se mostra tão justo que somente ele está certo. Você sabia um sintoma que o justo, fanático ele tem? É cegueira espiritual. Todo justo fanático tem uma cegueira espiritual. Por quê? Porque ele faz algo que está errado, mas na visão dele, ele está sendo certo, está errado. Ah, diácono, esse tipo de pessoa não tem nesse lugar. Tem! Eu não tenho medo de falar. Tem. Por que eu não tenho medo de falar? Porque a minha Bíblia me assegura que existe o joio e existe o trigo. Então isso está dentro da personalidade do joio e não do trigo. Veja como é interessante a gente fazer uma meditação na palavra de Deus e entender o tipo de pessoas que estão sendo levadas pelo seu próprio ego. Ela faz algo, ela diz está certo. Ela erra, mas ela diz está certo, desse jeito que estou fazendo está certo, quando não é. Quando todo mundo vê que não é certo, é errado. Elas se mostram muito justas, ao ponto de fazer julgamento de outras pessoas. E aí é onde começa a inversão de valores. O errado está virando certo hoje. Eu quero te informar, se você estiver fazendo parte com o errado, você também está sendo da natureza do fariseu. Porque se é errado, foge, corre, adverte o teu irmão, adverte a tua irmã, para que ele não proceda nesta caminhada, porque está errado, está indo em caminho de morte. E Lucas diz que tem pessoas que se consideram muito justas. Aí ele fala o terceiro ponto, e desprezavam os outros. Veja até que ponto essa pessoa chega, se considera justa, confia em si própria, e em último lugar começa a desprezar a outras pessoas. Somente ela pode, somente ela faz, somente ela toma conta de tudo. Não é bem assim, meu querido, minha querida, não é bem assim. A igreja de Deus não trabalha com uma pessoa, a igreja de Deus trabalha com muitas pessoas. Mas sempre tem um engraçadinho, um enxeridinho que se levanta querendo fazer tudo e despreza o próximo. Está errado. Deus não está nesse negócio. Ela começa a desprezar as outras pessoas. Falar que vai ajudar é uma coisa, mas a intenção do coração é outra. Está errado. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando com base na Bíblia. A Bíblia me dá toda essa autoridade. Porque se eu estou sendo falso aqui em cima desse altar, eu vou ser envergonhado. E Deus vai deixar. Porque eu estou brincando com a palavra do Senhor. Mas quando se prega com responsabilidade, você mesmo sendo falho, que todo mundo aqui erra, irmãos. Não tem um que acerte toda vez. Erra. Mas quando você erra, mas busca o reconhecimento de Deus, você busca o pedir perdão a Deus, buscar a sua melhora, Deus te perdoa e Deus vai te usar. E você vai sendo cada dia mais uma pessoa transformada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma igreja que despreza o seu próximo não é igreja para mim. Quando eu falo igreja, não é a parede, é você e eu que está sentado nesse banco. Diácono, está parecendo mais uma doutrina. É doutrina também, porque a doutrina significa a palavra, lei, palavra. Não é só num culto de doutrina que tem que pegar. Não, não é bem assim não, meu filho. Todo dia aqui se prega a doutrina. Agora, se as pessoas estão com a mente fechada e tapada, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Mas a doutrina é a palavra de Deus e se prega todos os dias. É só um título, doutrina, mas todo dia tem doutrina, porque doutrina significa palavra, ensinamento. É isso. E esse tipo de pessoa, Lucas está dizendo que ela despreza o próximo. Eu não creio numa igreja, eu e você, que te elogia pela frente, mas te mata pelas costas. Isso não é igreja. Isso é capeta puro.
Porque igreja de verdade, ela não vai desprezar ninguém. Jesus não desprezou ninguém. Jesus morreu por todos. Agora todos, se quiserem o perdão, têm. Se não quiser, também não tem o perdão. Eu e você temos a escolha de fazer o que é certo. Quando eu começo a desprezar o meu irmão, eu estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Quando eu começo a rebaixar o meu irmão, eu estou dizendo que eu sou melhor do que ele. Está errado. Por que as pessoas têm medo de pregar isso? Porque a igreja vai ir-se embora, é? O que foi que eu falei? Ninguém vai embora porque se prega a verdade, não. Vai embora porque tem pecado, tem erro, tem engano, tem falsidade. A pessoa quer mandar fazer o que quer. Aqui não. Enquanto eu tiver chance de ministrar a verdade, vai ser assim, a verdade. Porque a verdade vai nos libertar de todas essas coisas. E tem gente que é cara de pau, irmão. Tu é uma bênção, mas despreza. Faz de conta que a pessoa nem existe. Não é assim? E você muitas vezes se sente um nada. Quem já foi assim para casa com essa sensação? Eu já fui. Eu já fui com a sensação, Senhor, eu fui para a igreja, mas eu voltei me sentindo nada. Aí você diz, mas diácono, você não é um nada. É verdade, eu não sou nada, mas Jesus é tudo na minha vida e na tua vida. Mas tem momento que alguém nos despreza e a gente fica, Senhor, estou ferido. Não venha me dizer porque você ora em jejum que você não sente isso não, porque sente. Você pode orar até o joelho torar, o osso, irmãos. Eu oro, o meu joelho nem dói mais. Mas não é fácil não. O cão atenta, o sono chega, é um monte de coisa. Mas tem momentos que nós recebemos desprezos, que vamos para casa, saímos do trabalho, voltamos da igreja, se sentindo desprezado. Aí você diz, por quem? Pelo meu irmão do banco, diácono. Não é assim? É. Ou você acha que foi pelo vizinho? Não, o vizinho é mais crente do que muitas pessoas, irmãos. É verdade. Tem gente que nunca botou o pé na igreja, mas é mais crente do que você ou eu. A gente tem que ser uma igreja diferente, não querer ser melhor, mas diferente no espírito, que faça a diferença, e não desprezar seu ninguém. Porque um dia eu e você estava lá no mundo e Deus não desprezou você. Antes Deus disse, filho, eu estou de braços abertos, volta para o braço do teu pai. Aí você levantou a mão, aceitou a Jesus e Deus te recebeu, Ele não te rejeitou. Mas tem pessoas que começam a rejeitar. O perigo está aí. Versículo 11. Olha, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Observa, irmãos. Todos dois, é o versículo 10. Eu pulei aqui, versículo 10. Dois homens, ele está explicando agora. Dois homens subiram ao templo com o propósito de quê? De orar. Aí ele fala o quê? Um fariseu e o outro publicano. Ele falou em dois tipos de pessoas. Ele ilustrou essa parábola, dizendo um fariseu e um publicano foram com um propósito lá no monte. Fazer o quê? Orar. Você sabia que nem todo mundo que vem para a igreja vem para orar? Nem todo mundo que vem para a igreja vem para adorar? Nananina, não caia nessa. Mas a intenção daqueles homens foram orar. O propósito, melhor dizendo, intenção não, o propósito foi de orar. Você sabia que tem gente que vem à casa do Senhor, que ora, mas a intenção é totalmente a contrária da oração? Sabia disso? Pois fique sabendo através da palavra. Tem gente que louva, é bonito, tem gente que prega, é bonito, tem gente que dá oportunidade, é bonito, tem gente que dirige, é bonito, mas se a intenção for errada, Deus não a recebe. Você pode colar, você pode correr para lá e para cá, pode fazer qualquer movimento estranho que Deus não está recebendo. Só se a igreja for cega e tapada que não vê as coisas.
Ah, diácono, o senhor está muito espiritual. Não, é só orar, vá orar, que Deus vai revelar a você. Eu não sou daquele tipo, Maria vai com as outras, não. A igreja tem que ir com Jesus. É isso que a gente tem que ir, é com Jesus. Porque Jesus mostra a coisa a gente, Jesus revela as coisas a gente, e a gente fica esperto, irmãos. Para não cair nas artimanhas do inimigo. Os dois foram com o intuito, com o propósito de orar, e eles até oraram. Mas a oração de um subiu, e a oração do outro não foi recebida. Tem gente que ora, mas Deus não está recebendo. Alguém quer arriscar dizer alguma coisa? Qual é a oração que Deus não se agrada? Quando eu estou com raiva do meu irmão, aí eu vou orar, aí Deus vai receber o quê? Nada. Tem gente que é implicante, carrancudo, eu vou provocar mesmo, aí provoca, aí toca. Jesus, eu quero trabalho, Jesus, eu quero ser batizado, Jesus, eu quero isso. Não esqueça a sua oração. Essa oração é para o seu coração, para o seu ego, mas do teto ela não passa. Estou mentindo? Porque a igreja hoje quer pregador que mente. Eu não minto não, filho. Você vê na internet muito pregador mentindo. Eu não estou aqui para mentir não, é para falar a verdade, porque a verdade vai nos garantir a nossa libertação. Sabia disso? E quando se prega a verdade, pode ter certeza, alguém da parentela se levanta, alguém da vizinhança se levanta, e alguém do banco também se levanta contra a sua vida. Oh, meu filho, vá vigiar, se levante, é para ir lutar contra o inimigo, não é contra o teu irmão não. Ei, hein? Cabeça de bambu. Irmãos, tem momentos que é assim. Desperte para Jesus. Os dois foram com um propósito de orar, até oraram, mas a oração de um ficou e a de outro subiu. Vamos ler o versículo 11. Começou pelo fariseu, veja bem. O fariseu, posto em pé, estava em pé, todo bonitinho, arrumado, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha que homem santo. Como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha o que ele fez no 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu faço isso, Senhor. Está errado. Deus não recebe essa oração. Essa oração é a oração de hipócrita. Quando você chegar aqui na casa do Senhor, ore de coração. Não venha querer chegar aqui para aparecer não, porque a gente sabe quem está aqui para aparecer e quem está aqui que veio buscar com humildade. Não pense que vai enganar a gente, porque não engana não. A revelação desce do trono da graça. O que é que o Senhor faz, Senhor? Nada. Eu vou reclamar com a pessoa? Eu fico só observando. Estou aqui, vigiando. Agora não venha para o meu lado não, que vai me ouvir a verdade. E se quiser ficar com raiva, fique. Agora tem crente que é medroso. Eu vou ferir ele porque eu vou falar isso. Não, fale na cara mesmo. Não com ignorância, mas fala a verdade, filho. Porque se você é da verdade, você vai suportar a mentira? Sim ou não? Não. E por que muito suporta? Para agradar. Você está fazendo pareia com esse mesmo tipo de pessoa. Eu não vou mais na terça-feira, porque essa palavra eu não gostei. Não venha, fica em casa. Quem vai perder é você, filho. Porque a verdade vai te fazer um crente mais firme e forte, irmãos. Não vai te expulsar da igreja não. Quando se prega a verdade, não venha com essa, porque vai sair da igreja, porque não, prega a verdade. Jesus pregou a verdade e estava vivendo a verdade. Eu tenho que viver a verdade, você tem que viver a verdade. Agora, como a pessoa vem para o ministério, ela não encontra o que ela quer, ela foge depois, irmão. Ela foge depois. Porque a oração desse fariseu aqui era de si mesmo para si mesmo. E ele começou a orar. Estava tão bonita a oração dele. Mas quando ele apontou o seu irmão publicano,
Ele disse: eu não sou igual aos demais homens. Todos esses homens são injustos, roubadores e adúlteros. Ele já começou errado. Porque muitas vezes quem acusa é pior do que o acusado. Sabia disso? Tem gente que vai até na frente para contar vitória, mas ele é o pior de todos muitas vezes, acusando o próximo. Crente de verdade não está aqui para acusar seu ninguém, mas é para viver a verdade, para subir, para morar com Deus, porque o inimigo quer levar a nossa alma para o inferno. Mas muitos com o ego inflado, cheio, começam a acusar. Eu não sou igual aos demais, eu não sou roubador, não sou injusto, eu não sou adúltero, e também não sou como este publicano. Ele tocou naquele que estava orando, e tem gente assim, tocando na gente. Aí você pensa que papai do céu vai ficar vendo e não vai fazer nada. Ele vai fazer. Deus vai tomar uma providência com alguém que toca na gente. Eu não estou aqui para fazer medo, não, porque Deus já vem falando. Vocês são como a menina dos meus olhos. A menina dos meus olhos, Deus tem zelo, Deus cuida, Deus guarda, Deus toma conta. Agora não me apareça aqui para tocar no próximo, não, porque Deus vai fazer algo acontecer com essa pessoa. O que é, não sei. É mistério de Deus. Eu não sei o que vai acontecer. Mas quando a pessoa começa a tocar no outro, na oração, e apontar o irmão, acabou-se, irmãos. Essa oração, ela não sobe. É até orou, mas não sobe. Tem gente que vem para a igreja para aparecer, mas a oração não sobe. Tem gente que vai fazer tudo na igreja, mas o que faz, Deus não está recebendo, porque a intenção é maligna. Ele está com a intenção em humilhar o outro. Está errado. Ele está com a intenção de mostrar o pecado do outro, quando ele tem pior, muitas vezes, do que aquela pessoa, porque o fariseu é assim. Ele acusa o pecado dos outros, mostra o defeito dos outros, mas quando é para olhar para si, ele está certo, mas está errado. E tem pessoas assim, irmãos. Corrige a vida de todo mundo, mas não corrige a sua. Repreende todo mundo, mas não se repreende. Aí você vai me dizer que essa oração está fazendo efeito? Não está fazendo efeito. Você também casado. Paulo diz uma coisa: se você ficar pelelei, com briga, a tua oração também é interrompida. Ele fala isso. Quanto mais a minha. Se a nossa oração for interrompida, é porque tem alguma coisa errada. Tem. Pode ser alguns traços do fariseu dentro do nosso coração. Ele começou a apontar o publicano, apontar que não era igual, que não era semelhante àqueles homens roubadores, adúlteros, e ele depois no final ele disse: nem ainda como este publicano, porque ele falando aqui, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Para que ele falar isso? Tem pessoas que gostam de aparecer falando o que faz. Meu querido, quando Deus fizer alguma coisa na tua vida, fica calado. Não chega querendo a glória, dizendo: eu fiz isso, eu jejum, eu oro, eu fui ali, eu botei a mão, eu fiz isso, contaram comigo. Não queira esse testemunho, irmãos. Agora eu entendo porque certas pessoas dizem: eu não gosto dessas coisas. Claro que é louvável alguém te louvar, irmão, não é pecado não. Mas eu estou falando do coração do fariseu. Aquele que gosta de aparecer: eu fiz as obras, eu que fui lá, eu que jejum, eu que orei. Quando eu orei, tu visse, o bicho pegou, pegou mesmo em você. Visse, quando eu entrei na igreja, o mover de Deus aconteceu. E fica querendo a glória para si. Aqui a glória é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Se você vê alguém querendo a glória para si, descarte. É traço do fariseu. Irmãos, é traço do fariseu. É Bíblia.
Só você que faz, é? E o irmão não faz, não? Ah, mas eu faço, diácono, mais intensidade. Sim, meu filho, cada um tem um limite. Cada um, Deus deu uma capacidade. É porque você louva e eu não louvo, você é melhor do que eu, é? Não. É porque eu prego, você não prega, aí eu sou melhor do que você? Não. Porque eu prego mais bonito você, eu sou melhor do que você? Não, não sou melhor do que você. Isso é traço do fariseu. Se não vigiar, a gente se perde. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Aí o 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja a diferença de uma pessoa sincera. O publicano nem olhou para o céu e disse: se propício a mim, pecador que sou. Aí a palavra diz: este aí desceu justificado, porque não se exaltou, porque não acusou o seu próximo, porque não estava com o coração machucado, ferido.